eu me surpreendo com a maneira como o Corinthians passou. Nos dois confrontos foi 3-0 pro Corinthians. Poxa, o elenco do Palmeiras é o melhor elenco do Brasil. O Palmeiras tem 2 times, né, jogadores nivelados no nível muito alto. O Corinthians tem 13 jogadores, muito no limite. E, no entanto, o Corinthians fez 3-0 no agregado. Claro, cada jogo tem as suas circunstâncias. Essa expulsão no começo da partida mudou. Agora, o jogador foi expulso com justiça, então não tem o que discutir. E aí o time do Corinthians acabou aproveitando muito bem. O Corinthians jogou bem, o Corinthians tocou bem a bola. Em alguns poucos momentos o Palmeiras até foi superior ao Corinthians com 10, mas muito pouco. No final, a última estatística que apareceu, 6 finalizações do Corinthians, 1 do Palmeiras. Poxa, olha o elenco do Palmeiras. Olha o nível que o Palmeiras tem. E no jogo lá do campo do Corinthians é a mesma coisa. O Palmeiras que o gramado é ruim, mas pro outro não é ruim. Todo mundo vai jogar com o Palmeiras no campo do Palmeiras e ganha do Palmeiras. O Palmeiras perde em casa é um negócio de maluco. Né? Deveria ser o contrário, eu acho, né? Normalmente você leva a vantagem com a situação. O time do Corinthians se adaptou, teve problema da condição do Memphis, que eu não sei se tem a ver com o gramado. Parece que abriu mesmo, estourou, mas... Enfim, o Palmeiras foi uma decepção. O Palmeiras foi uma... E o Corinthians, por outro lado, aproveitou bem a situação. Para o Corinthians, esse torneio é uma salvação para o ano. Se você considerar Campeonato Paulista, eu não considero. Mas se considerar o quê? Já ganhou o Campeonato Paulista em cima do próprio Palmeiras. Né? E agora pode brigar pela Copa do Brasil, que seria uma coisa extraordinária para um time que está vivendo aí numa situação terrível. Outro dia os caras não receberam, o Memphis não queria treinar mais, uma briga tremenda, e o outro time nadando bonito. Gastou $500 milhão em reforços e nada. E outra coisa, o clima do Palmeiras é um clima de paz. A Leila blinda todo mundo, faz uma administração correta e tal. O Corinthians é um inferno, é uma briga constante, uma guerra constante, permanente. E vai, mete 3-0, foi uma coisa... Parabéns ao Corinthians, mas olha, o Palmeiras tem muito o que explicar. Não tem sentido. E outro detalhe, eu aceitaria perfeitamente se o Palmeiras fizesse a opção, como o Flamengo mais ou menos fez, olha, nós temos campeonatos maiores para a gente disputar, nós vamos priorizar Campeonato Brasileiro e Libertadores. Ok, não dá para levar os 3, te ajuda a sair de um deles até, mas dá até um certo alívio e vai acabar sendo, a médio prazo, se o Palmeiras voltar a jogar futebol e o próprio Flamengo, vai ser até bom para eles, porque eles vão disputar os campeonatos melhores, sem um incômodo de vez ou outra ter que parar para a Copa do Brasil. Mas não foi o caso do Palmeiras. O Palmeiras jogou com força total. O Palmeiras poupou jogadores no jogo do final de semana para poder jogar essa partida muito a sério. O Flamengo não. O Flamengo ele foi eliminado, mas ele tirou alguns jogadores importantes, ele meio que está priorizando o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não. O Palmeiras largou tudo para se classificar, para eliminar o grande rival. Que perde desse jeito é estranho. Fábio Piperno, também com a gente aqui no Canelada. Piperno, na pior fase do Corinthians da história, o time elimina o seu maior rival, o Palmeiras, que, como o Flávio citou, se reforçou, R$500 bilhão em reforços, e depois do jogo, ali no finalzinho da partida, protestos contra o técnico Abel Ferreira, alguns torcedores xingando o técnico Abel Ferreira, que respondeu de forma irônica, aplaudindo esses protestos. A pergunta que eu te faço, Piperno, a responsabilidade do Abel Ferreira, ela faz justiça com essas críticas da torcida e também o quão infantil foi o Moreno nessa expulsão que, na minha visão, condicionou bastante o jogo. Boa noite, Piperno. Boa noite, Guilherme. Um abraço aos colegas de mesa. Parabéns ao torcedor corintiano, tem muito aí para festejar. Em campo hoje a gente viu um Corinthians de cabeça fria e coração quente. Foi muito mais equilibrado no jogo contra um Palmeiras, com todo o perdão da expressão. Então, um Palmeiras broxa, um Palmeiras que nega fogo, impotente em jogos grandes. Veja, Palmeiras... O outro lá que os caras tomavam remédio. Pois é, que coisa, você vê como que é o negócio, né? Porque, Flávio, o Palmeiras jogou 2 mata-matas contra o Corinthians esse ano, o Campeonato Paulista agora não conseguiu fazer um gol. Nem um gol. Palmeiras, nos últimos 7 jogos contra o Corinthians, perdeu 4. Palmeiras, no Campeonato Brasileiro esse ano, perdeu para o líder
Flamengo, perdeu para o vice-líder Cruzeiro, perdeu para o quarto colocado, Bahia. O Palmeiras não consegue ganhar de time bom. Palmeiras, no ano passado, no Campeonato Brasileiro, se você pegar todos os 5 melhores, né, o Palmeiras em 8 jogos contra os adversários diretos que ficaram nas 5 primeiras posições, nesses 8 jogos, 24 pontos disputados, o Palmeiras fez 4. O Palmeiras fez 2 empates contra o Flamengo, 1 empate contra o Internacional e 1 empate contra o Fortaleza. O Palmeiras perdeu 2 vezes para o Botafogo, o Palmeiras perdeu para o Internacional em São Paulo, perdeu para o Fortaleza lá. Aí o Palmeiras pegou o Botafogo na Copa Libertadores, muito bem, fez 1 ponto. Aí o Palmeiras pegou o Flamengo no campeonato, na Copa do Brasil, foi eliminado. Então, vejam só, o Palmeiras ainda de alguma forma surfa naquele bom momento até 2023. E em 23 mesmo já era um Palmeiras que vivia os estertores dessa grande fase e, para a felicidade geral da nação alviverde, o Palmeiras tinha o Endrick, que foi o cara que resolveu o Brasileiro de 23 a partir daquele jogo histórico contra o Botafogo, porque o técnico do Palmeiras até então relegava o garoto, que era o maior talento do time, à condição de reserva, como aconteceu na Libertadores de 23. E na Libertadores de 23, naquela eliminação, eu cansei de ficar rouco aqui e falei, gente, olha o que estão fazendo. Não é possível que em 180 minutos contra o Boca, o Endrick só entrou em campo em 1/4 do tempo. Mas de lá para cá, esses erros eles têm se repetido a uma velocidade muito grande. Eu acho que o Abel foi o mais vencedor técnico da história do Palmeiras e foi um grande técnico, sim. Técnico excepcional nos seus melhores momentos. Mas o trabalho dele caiu vertiginosamente, ele não consegue mais apresentar solução nenhuma, é inconcebível. O Palmeiras, por exemplo, em tantas vezes durante o jogo, iniciar as suas jogadas por meio de chutão do Everton. Isso aí é coisa de time de fazenda, de time de várzea. Mas não é de vez em quando que faz isso. Isso é algo recorrente. Então, como é que o Palmeiras não corrige esses defeitos que são básicos? E a expulsão do Aníbal, jogador bastante, enfim, limitado, por sinal, né? Um cara voluntarioso, indicado pela comissão técnica, acontece também como reflexo do comportamento da comissão técnica. Hoje, um dos assessores do Abel tomou um cartão amarelo aos 3 minutos de jogo. 3 minutos de jogo já tinha gente do banco do Palmeiras tomando cartão amarelo por excesso de reclamação. Aliás, eles reclamaram de uma falta que não aconteceu no Vitor Roque. E aí o time ficou nervoso, carregado o tempo todo. E é óbvio que algum outro jogador ser expulso seria questão de tempo. A jogada que gerou a expulsão do Moreno foi algo extremamente desleal. Como foi desleal também o Emiliano Martínez no lance que provocou a saída do Yuri Alberto. Ele pisa no pé do jogador do Corinthians e agora o coice que ele deu no Romero no final do jogo. E não adianta o técnico do Palmeiras reclamar. Eu quero saber se ele vai ter hombridade para responder todas as perguntas na coletiva hoje, porque ele tem fugido disso aí também. Aí é fácil, só parece você tá lá e tal, na boa, quando o time tá ganhando, né? Quando chega às quartas aí no Mundial, é bacana e tal. Mas e agora? Então, eu acho assim que a única crítica injusta que o torcedor do Palmeiras fez hoje é a direção. A direção do Palmeiras assinou mais de 500 milhões de reais em cheque para contratar jogadores que a comissão técnica do Palmeiras pediu. Se tem jogador abaixo do nível que o Palmeiras precisa, é porque a comissão técnica do Palmeiras pediu. Não foi por omissão da direção do Palmeiras. Bruno Prado, Palmeiras eliminado da Copa do Brasil, passa o Corinthians. E eu tenho aqui alguns números do Corinthians enfrentando o Palmeiras na Arena Palmeiras. 16 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Ou seja, o mesmo número, né, de vitórias e derrotas para o Corinthians enfrentando o Palmeiras lá na Arena. Foi campeão paulista em 2018, lá na Arena, e hoje garante a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. E um detalhe, nesse ano também venceu no jogo de ida da final do Campeonato Paulista e na volta foi campeão em Itaquera.
Bruno Prado passa, o Corinthians elimina o Palmeiras, que por todo esse contexto que foi criado, acaba sendo uma eliminação feia para o Palmeiras, porque deu bastante foco nisso, priorizou a Copa, poupou jogadores contra o Vitória e não conseguiu jogar contra o Corinthians, mesmo tendo um time superior, Bruno. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Eu acho que jogar com o time inteiro reserva contra o Vitória foi um erro. E aí eu não estou falando pela eliminação de hoje, mas por essa questão que eu sempre falo aqui. Eu acho que o Campeonato Brasileiro tem que estar à frente da Copa do Brasil. Então, independente do time que faça isso, a não ser que seja uma circunstância muito clara, que no Brasileiro você não tem mais nada o que fazer e você está numa reta final de Copa do Brasil, aí ok, mas em oitavas de final de Copa do Brasil e finalzinho de primeiro turno de Brasileiro, acho que o brasileiro sempre tem que estar à frente. Mas isso aí foi no fim de semana. O jogo de hoje, o Corinthians tinha uma vantagem de 1-0, uma vantagem pequena, mas importante para um confronto que era equilibrado. E o Palmeiras, ele não tem feito boas partidas. Ele, claro, poderia vencer, acho que até para o jogo de hoje em casa. O Palmeiras tinha até, na teoria, ele seria favorito por uma vitória magra, apertada, uma decisão por pênaltis, 1-0 e pênaltis. Acho que cada um na sua casa tinha uma pequena vantagem. O Corinthians conseguiu fazer a parte dele em Itaquera. E a expulsão justa do Aníbal Moreno deixou a tarefa do Palmeiras muito mais difícil. Eu falei hoje no Bate-Pronto, né? O Palmeiras é um time que, como todos sabem, né? Isso é óbvio, muito mais organizado, tem muito mais dinheiro, tem muito mais estrutura, não tem os problemas políticos e policiais que hoje tem o Corinthians, não tem a dívida que hoje tem o Corinthians e tem um elenco com mais opções. Mas o time de 11, de um e de outro, eu acho que são times de um nível muito parecido. O 11 contra 11, que era um mata-mata. Acho que toda essa estrutura que o Palmeiras tem, muito melhor que a do Corinthians, garante que o Palmeiras quase todo ano, ou todo ano, ele termine à frente do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Aliás, desde a última vez que o Corinthians ficou na frente do Palmeiras no Brasileiro foi em 2017, quando o Corinthians foi campeão com o Carille. Desde 2018, o Palmeiras sempre terminou à frente do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Então, essa estrutura, um elenco com assim, uma diferença menor entre reservas e titulares, faz com que o Palmeiras sempre, no Campeonato de Pontos Corridos, termine à frente. No mata-mata, os 11 contra 11 ali, eu acho muito equilibrado. E acho até que o Corinthians tem hoje no ataque jogadores com mais capacidade de decisão do que o Palmeiras. O Garro, o Memphis e o Yuri. O Palmeiras perdeu os seus 3 jogadores, para mim perdeu os seus 3 melhores jogadores e os 2 com capacidade de desequilibrar na frente, né? O Estevão vendido, o Paulinho machucado e o outro, terceiro melhor jogador do time, joga mais atrás, o Rios. Acho que hoje o Palmeiras ele tem de acima, assim, no nível brasileiro, o Piquerez, que é um lateral, o Gomes, um zagueiro que já não está no seu melhor momento, mas é um zagueiro acho que ainda está entre os melhores. E o próprio goleiro Everton, outro que não está nos seus melhores momentos também, mas é um dos melhores goleiros do país. Do meio para frente, é um time que no Campeonato de Pontos Corridos ele pode trocar o time inteiro, ou quase inteiro. Inteiro é complicado porque tem a questão do entrosamento, a gente viu isso contra o Vitória. Mas se o Palmeiras perder 3 jogadores para um jogo, do meio para frente, e trocar por outros 3, não vai mudar nada. E isso é uma vantagem para um campeonato longo de pontos corridos. O Corinthians, se ele perde Garro, Memphis ou Yuri, é terrível para o Corinthians. Não à toa o Corinthians ele teve muitos problemas do Paulista para cá, muito porque a última vez que os 3 haviam atuado juntos, antes do jogo da semana passada contra o Palmeiras, foi a final do Paulista contra o Palmeiras. Desde então, os 3 tiveram algum problema físico, os 3 tiveram problema de contusão. E o Corinthians depende muito desses 3. Hoje nem precisou tanto deles, e o Memphis saiu ainda no primeiro tempo, muito pela expulsão. Mas no confronto acabou sendo decisivo. O gol do Memphis, como no Paulista foi o gol do Yuri. Esses caras decidem muito. O Garro, na semifinal do Paulista contra o Santos, ele decidiu. Então, no mata-mata, você ter esses caras que desequilibram, eles te ajudam. Se eles estiverem bem naquele momento, naquele jogo, eles te ajudam. E no 11 contra 11 acho que é parecido. No elenco, na estrutura, o Palmeiras vai levar vantagem, então todo ano no Brasileiro ele vai ficar na frente do Corinthians. Mas no mano a mano ali, eu não acho que há uma diferença entre os times não, e acho até que os atacantes do Corinthians são mais decisivos. E ainda no jogo de hoje teve uma expulsão. É um fato que o Palmeiras não está jogando bem, precisa melhorar como equipe coletiva, nesse momento o trabalho do Abel tem muita dificuldade, não é bom neste momento. Mas para mim não justifica que uma parte da torcida xingue o Abel como xingou hoje.
Aí é uma coisa que eu falo bastante. O futebol, ele gosta de você, né? No geral, as pessoas do futebol, torcida, até a imprensa também, eles gostam de você quando você ganha. Quando você não ganha, não gostam de você. Então, assim, quando tem uma proposta para qualquer um, não estou falando do Abel, estou falando de qualquer um, porque eu já falei isso 1000 vezes aqui. Ele é só o exemplo do dia, eu já usei isso em vários exemplos de vários clubes, de todos os clubes, todos são iguais nesse ponto. Se você tem uma proposta que você considera boa para você e para sua família, vai. Não pensa, pô, mas a torcida gosta de mim, mas eu tenho gratidão. Não existe gratidão no futebol. O outro técnico que estava há bastante tempo no cargo, o Vojvoda, acabou de sair do Fortaleza. Eu vi o São Paulo mandar Muricy Ramalho embora 6 meses depois de ter sido tricampeão brasileiro. Aí eu falo do São Paulo, que é o time que eu torço. Eu vi o time que eu torço, São Paulo, mandar embora o seu maior ídolo 2 vezes como treinador, né? E não é que o trabalho dele era ruim, não, ele é um bom técnico, mas o maior ídolo do clube foi demitido 2 vezes como se fosse um qualquer. Então, essa questão de gratidão no futebol não existe. Eu não estou dizendo que o cara pode fazer um trabalho ruim e sempre ser aplaudido. Nesse momento o Abel não está bem e ele vai ser criticado pela imprensa, pela torcida, uma outra coisa no jogo, uma vaia, isso é normal. Mas, né, ofenderam, Abel vai tomar. Aí, para um cara que tem um tamanho que ele tem no Palmeiras, eu acho que é mais uma demonstração de que no futebol, não pense que os caras gostam de você só quando você ganha.